Declara assim junto comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aproveita que está com ela nas suas mãos aí, abre ela no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Cíntia, funcionou esse troço ou tá igual? Faz um teste pra gente descobrir. Todos encontraram? Primeiro versículo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podem se sentar. Proibido de andar. Meu povo, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre algo muito precioso que Jesus Cristo nos presenteou. A unção que nos capacita para uma missão. E aqui nessa passagem ela é simbolizada por esse azeite, pelo óleo. E de tantas coisas que nós corremos atrás no nosso dia a dia, de coisas que aparentemente têm algum valor monetário, a unção ela não se compra com preço de dinheiro. A unção se compra com outros preços. Tem que pagar preço, mas não é dinheiro. E foi Jesus Cristo quem nos presenteou com isso. Nós, na nossa condição original, pecador, não deveríamos ter acesso a nada disso, mas foi a graça dele que nos estendeu esse favor. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e pensar nisso que eu falei aqui agora. O nosso irmão Gilson vai nos ministrar em um louvor aqui. Enquanto isso, medite na letra do que ele vai cantar, que é a preparação para o que Jesus vai falar aos nossos corações. Amém? Presença eu tenho livre acesso. Livre acesso. Em tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim
Somos redimidos por causa do amor dele. Pelo ato de bondade de Jesus Cristo, hoje nós somos redimidos. E como essa parábola cita a história de 10 virgens que foram escolhidas, elas carregavam algo precioso e por isso que ela foi escolhida e tinha essa equipe de 10 ali. Já não era a multidão, eram só 10 das virgens escolhidas. Sabe o que isso me ensina? É que essa oportunidade que Jesus Cristo nos deu, comprando a nossa vida, nos redimindo, nos lavando dos nossos pecados, e mais, não só nos salvando, nos comissionando a viver o reino dos céus aqui na terra. Essa oportunidade precisa ser vivida com muita intensidade, com muita força. Sabe, nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Jesus Cristo nos deu, como as 5 prudentes aproveitaram a oportunidade que elas tiveram. As outras 5 puderam olhar a mesma situação, e eu acho, pastor, que por terem sido escolhidas, pode ter subido ao coração delas um sentimento justo, tipo assim, estou garantida. Eu já faço parte das escolhidas. Eu já estou entre as 10, top 10, já faço parte.
já estou garantido aqui no meu pedaço, não preciso de mais nada. E então baixa as expectativas, baixa aquela ânsia de fazer tudo com muita vontade, com muita entrega. Mas aquelas outras 5 não. Aquelas 5 falaram assim: nós fomos escolhidas, separadas. Mas não basta ser escolhida, precisamos estar preparadas. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: não basta ser escolhido, precisa estar preparado. Aleluia. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender algo. É um tempo de preparo para as nossas vidas pelo próximo período que nós vamos viver nesse ano de colheita de 2025. Nós vamos conquistar e vamos colher aquilo que já foi semeado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados para essa jornada durante esse ano de 2025 nas nossas vidas. Amém, meu povo? Quantos vão conquistar aí como Caleb? Quantos vão lutar para vencer, lutar para conquistar? Quantos vão avançar aí, tomar territórios? Precisamos nos preparar, e isso o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite para nos preparar para essa conquista. E a maior arma que nós podemos ter para esse preparo chama-se unção. A unção, ela nos entrega algo que nós não temos habilidade ou competência natural para fazer. O Gilson canta muito bonito, não canta? Ele tem uma habilidade natural, e ele tem uma unção também, que ele consegue mudar a atmosfera, e uma atmosfera profética com a adoração dele. Parece o Davizinho quando começava a tocar os louvores, então aquele ambiente era mudado e Saul era liberto de espíritos que o aprisionavam mentalmente. Mas ele precisa ter a habilidade para fazer. Eu não tenho essa habilidade. Se eu for cantar, pastor, vira culto de libertação mesmo. Nem os demônios ficam para ouvir eu cantando. Sai tudo correndo. Bate retirada por 7 caminhos. 14. Não fica um. Mas a unção, ela nos habilita a fazer aquilo que as nossas habilidades naturais não conseguem nos dar. Porque a Bíblia nos ensina que a unção, ela despedaça o jugo. E qual a habilidade natural que nós temos, que nós podemos despedaçar um jugo espiritual na vida de alguém? Ou na nossa própria vida? Nenhuma habilidade natural. As habilidades naturais te fazem ter resultado no mundo natural até certo ponto, até onde essa habilidade te leva. Agora, a capacitação que vem com a unção, ela te faz se tornar um guerreiro de oração, ela te faz ser conhecido no inferno, ela te faz ser conhecido no mundo do Espírito, ela te coloca na condição de uma pessoa que está aqui nessa terra manifestando a glória de Deus aqui na terra. Como, pastor? Libertando, curando, trazendo uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, um bom conselho, sabe, apontando o destino. A unção, ela te coloca em um outro patamar que as habilidades naturais, elas nunca vão conseguir te entregar. Por isso que a maior arma que nós teremos daqui para frente, para conquistar como Caleb conquistou, como Josué conquistou, é a unção. Eu não sei vocês, meu povo, mas eu vim para a igreja hoje desejoso da unção de Deus. Aleluia. Eu não vi a hora de chegar aqui. Aleluia. Pastor, mas a unção não está presa na igreja. Eu sei, eu vou falar disso. Mas é que quando eu estou junto com a comunidade dos santos, meu irmão, uma brasa acende a outra brasa, e daqui a pouco nós estamos tudo incendiado aqui, em nome de Jesus. É glória que sobe, poder que desce. E hoje eu quero ver os sinais, eu quero ver os milagres, eu quero ver as maravilhas acontecendo. Porque hoje é o dia que Deus derramará da unção dele mais uma vez em nosso meio, irmão. Nós não voltaremos para casa do mesmo jeito que nós viemos. Voltaremos capacitados, eleitos, escolhidos para uma missão,
ungidos e preparados para essa missão. Você recebe isso aí no seu lugar, meu povo? A unção ela é tão extraordinária que ela não se limita a uma geografia. Ela não se limita aqui à igreja. E portadores da unção são aquelas pessoas, pastor, que elas são embaixadores do reino de Deus, onde elas estão em todo lugar o tempo todo. Está no trabalho, alguém pede uma oração, fala assim, eu vou levar lá na igreja, sim ou não? Hã? Agora vocês ficaram meio divididos aí, peguei vocês. Misericórdia, varão, se você tem unção, para que você vai levar para a igreja, para o grupo de intercessão, orar pelo... Expulsa esse demônio da cabeça dele em nome de Jesus agora. Você quer oração, meu filho? Vamos ali no banheiro ali que nós vamos orar agora. É fazer isso lá no meio de trabalho, no meio da sala de reunião também, né? Tem que ter bom senso. Mas não está presa a uma geografia. A unção ela extravasa essas 4 paredes. Na verdade eu vou ir um pouco mais profundo. A Bíblia nos conta a história de que o templo foi reconstruído e na inauguração desse novo templo, a glória de Deus era tão grande que eles não conseguiam nem ficar de pé dentro do templo. E essa unção que antes estava no templo, ela foi transportada através do Espírito Santo de Deus para um novo templo. Aqui dentro de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. A partir do momento que você começa a prestar atenção nesses detalhes, você pensa e fala assim, por que a unção naquele tempo, presa a 4 paredes, era tão extraordinária que eles não se continham, não conseguiam ficar de pé? Por que eu ainda estou em pé, sendo que eu sou o portador dessa unção? Por que eu preciso levar o nome para a igreja? Por que eu preciso mandar o WhatsApp lá no grupo de oração? Comece a pensar aí no seu lugar. Viva com intensidade essa escolha que foi feita pela sua vida. Faça como as 5 prudentes que carregavam o óleo, carregavam a unção. Mas não sabe se a hora que ele vai vir. Nós não sabemos a hora que nós vamos precisar orar por alguém. O que nós precisamos é estar com o vaso cheio de óleo, transbordante, para queimar em qualquer lugar, meu irmão. Não precisa esperar o tempo é chegado. O Jesus Cristo nos ensinou que o reino de Deus não está aqui, não está ali, já está entre vós. Então o tempo todo é tempo de ser útil no reino dos céus. Aleluia. Estou começando a esquentar. O tempo todo é tempo de ser útil no reino dos céus. Agora, mais do que corresponder com essa escolha que foi feita por nós, para nós, nos escolheu para essa missão, somos as 5 prudentes, amém, meu povo? Aleluia. Mais do que corresponder com essa escolha, nós precisamos entender que existe uma expectativa em cima dessa escolha que foi feita. Como a pastora Tatiana ministrou aqui sobre sementes. Ninguém pega uma semente e enterra ela se não quer ver ela crescer. Se não quer ver o fruto dessa semente. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Nos lavou, nos redimiu, nós cantamos aqui. E Ele tem uma expectativa. Que Ele voltará para buscar uma igreja gloriosa. Uma igreja adornada. Uma igreja limpa, íntegra. Mas a primeira descrição que dá é da igreja gloriosa. E por que uma igreja gloriosa? Qual a diferença entre uma igreja gloriosa e uma igreja que não é gloriosa? Eu só sei de uma coisa, que se Ele quer a gloriosa, eu vou buscar manifestar a glória dEle por onde eu passar, porque eu quero ir junto com Ele. Não vou me calar enquanto eu tiver a oportunidade de abrir a minha boca e anunciar as boas novas que salvou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a minha família.
Eu não vou me calar enquanto eu tiver a oportunidade de manifestar a glória dele por onde eu pisar. Não importa se eu estou dentro da igreja, se eu estou dentro da célula, se eu estou em um ambiente que não é politicamente correto falar de Deus, mas o Deus que me salvou, o Deus que me curou, o Deus que me redimiu, é tão grande que o meu amor por ele não se limita aos protocolos humanos. Presta atenção nisso, nós não podemos, sabe, nos enquadrar nos protocolos que a terra nos impõe. Pelo contrário, nós precisamos corresponder, porque existe uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui nessa noite? Então nós precisamos começar a manifestar o quê? A glória de Deus aqui nessa terra. Começar a manifestar aquilo que nós carregamos no nosso DNA. Uma igreja gloriosa corre aí dentro do sangue de cada um daqueles que são redimidos. Aleluia. Jesus é tão lindo, que esse processo de regeneração, sabe, de fazer tudo novo, é tão perfeito que a Bíblia nos ensina que o Evangelho de João fala que Jesus é o verbo, sim ou não? Jesus é a palavra. E aí outros versículos da Bíblia a gente vai montando um quebra-cabeça. Fala que a palavra de Deus, ela é tão penetrante como uma espada de dois, que penetra até onde mesmo? Ao quê? A medula. O que a medula produz? Sangue. O sangue corre por todo o nosso corpo. Se o teu sangue estiver doente, todo o seu corpo estará. Mas se o teu sangue estiver em dia, ele vai levar saúde, oxigênio, vitaminas para todo o teu. Então, quando a palavra entra na sua vida, meu irmão, até o teu corpo físico é impactado, porque ela vai lá na onde produz vida, onde produz sangue, e faz tudo novo de novo. Não importa o que ficou para trás, o que importa é que daqui adiante Ele te redimiu, Ele te regenera, Ele te elegeu, Ele te escolheu, e precisamos corresponder a isso com intensidade, aproveitar essa oportunidade que Ele nos deu, de fazer algo junto com Ele, participar do que Ele está fazendo na terra. Ele nos deu essa oportunidade, e eu não sei você, mas eu quero agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Vamos avançar. Olha que interessante. O texto que nós lemos fala sobre essa conversa entre as prudentes e as imprudentes. E as imprudentes queriam o óleo da outra, que estava lá preparada, se programou, estava na expectativa da vinda do noivo. E tem um detalhe aqui, do esposo. Se der tempo nós vamos nisso. Mas elas já estavam na expectativa, ele vai vir. Então quando ele chegar, nós precisamos estar prontas, diferente das outras. Então quando as outras pedem o óleo daquelas que estavam prontas, o que ela fala? Não, senhor, vai procurar um lugar que venda isso. Porque senão vai faltar para mim, para você, então vai todo mundo ficar no... Agora, a Bíblia fala que foi à meia-noite, quando ouviu-se o grito, lá vem o esposo. Meia-noite tem comércio aberto, gente. O que ela ia poder fazer meia-noite, pastor? A oportunidade bateu à porta dessas moças, foram escolhidas, mas não corresponderam como deveria com a oportunidade que elas tiveram. A porta se fechou. E depois da porta fechada, só ouviu a resposta do Senhor: eu não te conheço. Vai dar tempo, deixa eu aproveitar aqui mais um pouco o mundo. Pode ser que dê. Ou pode ser que ainda essa noite você vai ouvir o grito, à meia-noite, e não vai dar mais para correr atrás, não vai ter mais lugar aberto, não vai ter ninguém querendo vender unção. Unção não se compra, unção se conquista.
não existe preço que possa ser colocado na unção que nós conquistamos no reino dos céus. E aqueles que brincam com isso, vão prestar contas disso com Deus. Não estou aqui para ficar fazendo acusação. Se tem uma coisa que vocês nunca vão ouvir da minha boca, é eu criticando outras igrejas, outros pastores. Cada um vai prestar contas para Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que aquilo que nós recebemos de graça, nós damos. Não tem como eu pedir oferta para poder orar por ninguém. Não tem como eu pedir valor para ministrar uma palavra por ninguém. Não tem como eu pedir nada, porque isso é somente um reflexo daquilo que já aconteceu dentro do meu coração. A disposição de estar pronto, esperando a meia-noite na minha vida, já aconteceu aqui dentro. Não tem dinheiro que vai pagar isso. Vocês estão comigo, estão entendendo? Eu estou ao tempo todo pronto. É no restaurante, falo de Deus, se der oportunidade, óbvio. É no hospital. Onde eu estou? Porque eu entendi isso, que às vezes a meia-noite daquela pessoa é aquele momento. Quem sabe a pessoa deu as costas para mim e a meia-noite dela chegou. Morreu por qualquer motivo, um acidente, um assalto, uma bala perdida, uma doença. Só que no que depender de mim, ela não chegou na meia-noite sem ouvir as boas novas do Evangelho de Deus. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Não tem preço que possa pagar a unção. Unção, ela exige, na verdade, é dedicação, preparo. Aquelas 5 se dedicaram a esse processo. Em primeiro lugar, elas tiveram que ir arrumar esse óleo. Em segundo lugar, elas estavam prontas. Em terceiro lugar, elas se prepararam com antecedência, deixaram tudo, o kit do encontro prontinho ali. Tinha a lâmpada, tinha o óleo, tinha o pavio, tinha o que falta para acender isso daí, meu povo? Óleo, pavio, lâmpada. Está faltando o que aí? Estava tudo pronto. Se dedicaram, prepararam. Talvez essa noite seja a noite que o Espírito Santo está querendo te mostrar que você pode ir além daquilo que você já fez até hoje. Você pode se dedicar um pouco mais para as coisas do reino dos céus. Você pode se empenhar um pouco mais no que fala a respeito da sua vida com Deus. E mais, a noiva ela sai dali para um momento de intimidade. A unção nós usamos ela em público, nós usamos ela para servir as pessoas, mas nós conquistamos ela num ambiente de intimidade com Deus. Sempre haverá mais espaço para que você mergulhe na intimidade com Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre um cordel de medir, que o anjo vinha chamando o profeta e eles mediam a distância e ele caminhava, águas que davam pelos artelhos, depois ele achava que já estava bom, mas o anjo falava, não, vem mais, águas que davam pelos joelhos e vem mais. O anjo sempre ia chamando para um novo estágio, dentro daquele rio que simboliza a presença de Deus, até um nível em que eram águas para se nadar. O que a gente entende com isso? Vocês já viram uma pessoa tentando nadar contra a correnteza? Vocês já viram isso, gente? Dá certo esse negócio? A pessoa corre, se cansa e afoga, mas não sai do lugar. Agora, quando são águas para se nadar, se você pega o rumo da correnteza, meu irmão, você ganha velocidade, você se esforça menos, nada te para, você alcança seus objetivos e vai embora e vai longe. O que essa passagem nos simboliza? Que quanto mais tempo você investir na intimidade com Deus, mais unção você gera, mais níveis em Deus você alcança, até níveis em que você já não tem mais controle, você não tem pé no chão. Ou você nada junto com a correnteza, ou você deixa o Espírito Santo te governar, meu irmão, ou então você vai ter que começar todinho o processo de novo. Eu não sei vocês não, mas aproveitando essa ilustração aqui, eu queria ser um nadador profissional, pegar essa correnteza e ir embora nela e parar só quando visse Jesus na minha frente. Meu irmão,
É na intimidade que nós vamos acessando essas regiões mais profundas com Ele. Existem níveis de revelação de quem Jesus Cristo é. Tem um nível de revelação que eu acho que todo brasileiro tem. Até os indígenas hoje estão sendo apresentados a esse Jesus. O Jesus lá da manjedoura, aquele bebezinho que nasceu lá no meio dos animalzinhos lá. Aí tem outro nível, que quem conhece um pouquinho mais, vê ele lá que morreu pelos pecados, tal, tá lá pendurado numa cruz lá, pelado, magrelo, todo arrebentado, não podia fazer nada nem por ele. Agora tem um outro nível de conhecimento de quem Jesus Cristo é. Aqueles que conhecem que Jesus morreu mesmo naquela cruz, mas ele não ficou lá. Ele ressuscitou e aquela cruz está vazia. Aleluia. Talvez esse é o nível da revelação de Jesus Cristo que você chegou até hoje. Mas hoje tem um convite para você ir mais fundo. Existe um nível maior ainda para ser revelado à sua vida, de quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo, Ele morreu como um cordeiro, em substituição do nosso pecado. Mas Ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, Ele cumpriu todas as promessas acerca do Messias, acerca daquele que viria para salvar a humanidade. Nele se cumpre tudo o que foi dito pelos profetas. Oh, esse Jesus ainda talvez você não tinha ouvido falar. E esse Jesus que subiu é o mesmo que voltará e vai buscar uma noiva. Essa igreja gloriosa, que está preparada, que está com azeite na lâmpada, que carrega unção, que manifesta o poder de Deus, a glória de Deus, que está pronta para o encontro com o noivo. Agora eu vou te falar uma coisa. Quanto mais profundo você desce em Jesus Cristo, uma nova cortina se abre. E o texto que nós lemos fala das noivas, mas fala do esposo. Pegou a visão ou não? Eu te conheço em um nível. A Annelise te conhece em um nível que eu não te conheço. Mas nenhum dos dois se conhece em níveis profundos, porque ainda são noivos. Vocês me conhecem. Talvez meu pai me conheça um pouco mais do que vocês. Só 34 anos, né, pai? Mas tem um Marcelo que só a Tatiane conhece. Nem meu pai conhece. Só ela conhece. Porque ela é minha esposa. Ela me conhece na minha intimidade. Ela me conhece quando eu não estou usando a capa do pastor. Quando você, mesmo estando mal, você tem que vir e dar uma palavra de ânimo. Você está querendo chorar. Você está quebrado por dentro, mas você tem que vir e dar uma palavra de ânimo e todo mundo te olha e fala: nossa, você é um super-herói. Esse daí... Mas ela sabe das minhas dores de cabeça. Com Jesus não é diferente. Aquele que conhece o nível do esposo, conhece uma revelação de quem Jesus Cristo é, que pouquíssimas pessoas alcançam. Eu brinco com uma fala assim, que para mim, tá, pastor Marcelo Júnior, para mim Jesus Cristo já voltou. Porque eu fico com Ele todo santo dia. Todos os dias Ele está comigo, está no meu trabalho, está na minha casa, está no meu carro, Ele está comigo o tempo todo. Então para mim, Ele já está aqui agora, está no nosso meio. Pastor, de onde você tirou isso? Porque a Bíblia nos garante, meu irmão, que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele se fará presente. A Bíblia nos garante que o Espírito que está em nós é a raiz do Espírito dEle. Ele soprou esse Espírito e Ele está aqui dentro. Eu sou o novo tabernáculo, Ele habita dentro de mim, Ele está comigo o tempo todo. E existe o nível da revelação do esposo que só eu e Ele temos. Existe a minha oração no secreto, os meus mimos que eu peço para Ele e Ele me responde, Ele mostra a sua fidelidade. Uma única palavra que Ele fala muda todos os destinos da minha vida e da minha história.
porque eu conheço aquele que fala comigo na minha intimidade, e é esse o nível que Jesus está te chamando para viver hoje, um nível de intimidade, um nível que vai demandar o preparo sim, mas é um nível que você vai conhecer a voz do noivo, você não vai precisar ouvir ninguém falar, eis ali ou ali, você vai saber que Ele está vindo, porque Ele está dentro de você, você conhece a voz dEle, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sonho com o dia em que nós não precisaremos, sabe, vir à igreja para falar sobre coisas, problemas e dificuldades, e lutar contra pecados e coisas que nos prendem, mas contar testemunhos gloriosos. Olha o que aconteceu na igreja apostólica, a igreja dos primeiros apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, portadores da unção, iam para o templo, e na porta do templo tinha um pedinte, pediram lá alguma coisa para os apóstolos. Sabe o que os apóstolos responderam? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho unção. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito no mundo espiritual. Levanta e anda. Aleluia. Seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Chegará o tempo em que nós seremos ricos daquilo que a terra não pode comprar. Chegará o tempo em que nós teremos créditos, não nos bancos aqui da terra, mas nas mansões celestiais, lá para o céu lá. E cada palavra que você liberar será um decreto que vai ser cumprido, porque sobre a sua vida existe poder e autoridade dado pelo próprio Deus. Meu Deus, é forte, pastor Laurito, ou não é? Você tem crédito no céu, varão. Usa esse crédito. Um grande problema, Ricardo, que nós enfrentamos é que as igrejas por um tempo falaram muito sobre o futuro, sobre o pós-vida, sobre quando Jesus voltar. Mas sabe a oração que Jesus fez pelos discípulos dele? Pai, eu peço que você não os tire do mundo, deixe eles aí. Eles precisam manifestar o reino dos céus onde? Onde tem doença? Onde tem enfermo? Onde tem gente que precisa ser liberta? No céu não tem nada disso não, meu irmão. Quem está lá está curado, está salvo, está perfeito, receberá um corpo incorruptível. Onde existe a possibilidade de cooperarmos com o que Deus está criando, é aqui na terra. É aqui na terra que nós precisamos criar crédito no céu e gastar esse crédito tudinho. Agora, a unção, eu quero ser muito cuidadoso com isso, tá? A unção, ela está disponível para todos, porém não são todos que conseguem acessá-la, porque primeiro fato, existem algumas características de que Deus olha e Deus chama a pessoa para receber essa unção. Primeiro exemplo, Davizinho estava em obediência ao pai, servindo lá nas poucas ovelhas do pai dele. Um negócio desprezado. Quando ele foi levar comida para os irmãos lá no exército, os irmãos dele, irados, falaram assim para ele: por que você não vai cuidar daquelas poucas ovelhas lá do nosso pai? Ele falou assim: sai daqui, vai lá fazer qualquer outra coisa. Não tinha valor o que ele estava fazendo. Só que ele deu a vida dele para proteger a missão que ele tinha recebido. Ele lutou com o leão, lutou com o urso, arriscou a vida. Meu irmão, você já viu o tamanho do urso de pé? Eu que não quero ver. Só pela televisão mesmo. Davi caiu para dentro, meu irmão, e disse que o bicho era pequenininho. Já viu um leão? Também quero ver só pela televisão.
O homem caiu para dentro e matou os dois. Ele arriscou a vida dele pelas poucas ovelhas do pai dele. Então lá do céu Deus falou: epa, honra, princípios, dar a vida pelas ovelhas. Vou ungir esse garoto. Pegou o profeta, levou até a casa. Só que o coração enganoso do homem começou a julgar aquilo que é visto naturalmente. É bonito, é grande, é forte, pode ser esse. Deus falou assim: não olho isso. O que eu olho é o que ele acreditou aqui em cima. O que eu olho é o extrato bancário aqui do céu, e não o extrato bancário aí da terra. Aqui tem, deixa eu ver, ô anjo, faz a contabilidade. O que ele contabilizou aí? Princípios, honra, obediência aos pais, sacrificou pelas ovelhas. Então está em alta conta. Chama ele que eu vou ungir ele, o próximo rei de Israel. Meu Deus. Outro exemplo, Eliseu. Deus viu o serviço do moço. Era filho do dono da terra, mas estava servindo. Estava na 12ª junta de boi, na última junta de boi. Pensa comigo uma coisa, meu povo. Aquele povo vivia do que a terra produzia. Uma junta de bois simboliza trator da época. Eles que aravam a terra, multiplicavam o processo de plantação deles, era tudo muito mais rápido do que aquele agricultor que ia com a enxadinha lá fazendo. Eles tinham 24 bois, irmão. Você está achando que Eliseu era pobrezinho, miserento, é? Que foi a salvação dele ter ido para o ministério? Pelo contrário, ele teve que abrir mão da posição do príncipe de uma família de bens materiais. E quer mais? Meteu fogo em tudo. Para cá eu não volto. Aí o anjo, ó, peraí Deus, esse daí também, ó. Honra, obediência aos pais, chamada, obedeceu o profeta lançou a capa, você sabe o que eu fiz com você? Ungiu o cara. Mandou o profeta ir lá e ungiu. É Deus quem escolhe aquele que será ungido. Não adianta você encher as paciências do teu pastor, do teu apóstolo. Eu quero unção, me unge. Eu quero ser ungido. Eu vou dormir na pia se eu não for ungido. Mas unção. E vai na marra, e vai na violência. Essa é uma função fraudulenta, irmão. O máximo que você vai conseguir é subir na montanha, né? Tem uns que vai lá na montanha, pastora Tati. Leva 1 litro de óleo cinza, joga... Deus me ungiu na montanha, aleluia, e desce de lá o bispo. Eu fico pensando, bispo é pastor de pastores. O cara não tem nenhuma igreja, por que ele é bispo? Se não tem nenhum pastor debaixo da cobertura dele. Faz sentido isso, não? Nenhum sentido, e essa unção vem da onde então, meu povo? Se é Deus quem olha e chama, não adianta ir com óleo para a montanha, não adianta encher as paciências, deixa Deus fazer as coisas. A nossa missão é olhar Davi. O que Davi fazia para ser ungido? Servia. O que Eliseu fazia para ser ungido? Servia. O que nós vamos fazer para ser ungidos? Aleluia. Nós somos a igreja que vai se levantar e não vai se acomodar em ver o enfermo, em ver o necessitado, em ver aquele que precisa do serviço, em ver as necessidades do nosso bairro, em ver as necessidades da nossa igreja, da nossa comunidade, dos nossos irmãos, e não se compadecer dessa necessidade de falar assim: eu sou ungidão, eu não vou sujar as minhas mãos. Está amarrado, irmão. Que unção fraudulenta é essa? A autenticidade da sua unção vem pelo serviço. Quanto mais você serve, mais você prova que Deus te escolheu. Meu Deus. Agora olha que interessante. O primeiro livro de Samuel fala sobre a unção de Davi. Que Samuel pegou o chifre de óleo e derramou sobre a cabeça dele. Ali naquele momento ele foi ungido e capacitado para ser o próximo rei de Israel. Ungidão. E debaixo dessa unção, meu irmão, coisas sobrenaturais começaram a acontecer na vida desse homem. Aquilo que naturalmente ele não conseguiria, que seria com o porte físico dele, enfrentar um Golias, um campeão guerreiro gigante, meu irmão. Só o fato do homem ser um campeão guerreiro já era para pôr medo.
Aí do homem era gigante, era para pôr medo vezes 10. Mas a confiança de Davi era só uma: eu carrego uma e eu vou contra ele em nome do... meu irmão. Aquele que paga preço para a unção realiza coisas sobrenaturais aqui nessa terra. Aquele que paga o preço da unção, aquele que serve, aquele que foi escolhido, aquele que recebe a unção, ele é capacitado para fazer aquilo que naturalmente ele não conseguiria fazer. Pega isso e aplica na sua vida. Quais são as capacidades que te faltam? A unção que o Espírito Santo pode te dar nessa noite pode te fazer sentar em lugares extraordinários, pode te fazer ser boca de Deus nessa terra. Pode ser que com uma palavra que você libere, a vida de alguém seja salva da perdição eterna. Qual lucro maior do que acreditar uma coroa na sua, um diamante na sua coroa da salvação? Qual benefício maior do que você olhar uma pessoa em que todos falavam, esse daí não tem jeito, mas por uma palavra que o Espírito Santo colocou na sua boca, essa pessoa decide mudar a história dela, decide mudar a vida dela, decide mudar o curso que ela estava seguindo. É a unção que te prepara para isso. A unção, ela atrai a pessoa certa para perto de você. Presta atenção nisso, meu povo. Aquele que carrega a unção, ele se torna magnético. Ele começa a atrair pessoas. E naturalmente, pastor, não são os príncipes da terra. São aqueles que precisam do que você carrega. Então olha para o lado, você vai ver, nossa, parece que eu estou na caverna de Adulão, só tem abençoado do meu lado. Sim, pela unção que você carrega para transformar a vida dessas pessoas. Deixa Deus te usar, dá espaço pelo menos uma vez na sua vida, para Deus fazer o que Ele quer fazer através da sua vida, e então você verá que as pessoas em seu redor, cada uma vai começar a mudar, sabe, cada uma vai começar a pensar diferente, e você vai começar a influenciar as pessoas em seu redor. Não é mais tempo de sermos influenciados, pelo contrário, é tempo de influenciar a favor do reino dos céus aqui na terra. Agora, em 2025, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas para caminhar para o fim dessa mensagem. A santidade, ela nos prepara para fazer a manutenção daquela unção que nós recebemos. A Bíblia mesmo diz que sem santidade não veremos a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ensina a Timóteo: portanto, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda a obra. Vou ler de novo, que eu acho que só o pastor Laurito pegou. Se você paga preço buscando santificação, no mundo espiritual, aquele que os olhos naturais não estão vendo, tá? Mas Deus vê e contabiliza, e o mundo espiritual também. Anjos, demônios, todos os principados, potestades, todo mundo está vendo isso aqui, ó. Santificação. Se alguém se purificar, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a obra. Aqui tem um convite para o primeiro passo na sua caminhada com Cristo. Quero ser útil para o Senhor. Busca a santificação, filho, que lá do céu Ele está te vendo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. O salmista diz que se eu subir o mais alto monte, ou se descer às profundezas da terra, lá o Senhor está. Não tem como você se esconder dos olhos de Deus. Ele vê tudo, vê todos o tempo todo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não existe um só lugar dessa terra que você faça algo que Ele não está vendo. E eu não quero ficar aqui falando sobre pecados escandalosos, sobre, crimes que você sabe muito bem que isso não é certo. Mas aquelas decisões pequenas que vão te afastando, esfriando pouco a pouco da presença de Deus.
decisões pequenas que vão te tomando o seu tempo, e daqui a um tempo você já não busca mais a santificação, e por não buscar mais santificação está vulnerável, por estar vulnerável acaba pecando. Entendem o processo? Talvez agora você está falando assim: puxa vida, é por isso que eu não saio dessa falta de tempo a sós com Deus, falta de buscar santificação. Olha o que a Bíblia nos ensina, Eclesiastes 10, assim como a mosca morta produz mau cheiro, estraga o perfume. Espera aí, meu povo, Justo, me ajuda a entender isso. Quando a gente vê um animal morto na beira da estrada, tem mau cheiro ou não tem? Meu pai falou do velório aqui, que quando passa de 24 horas, não dá nem para ficar dentro da sala do velório, sim ou não? Mas uma mosca morta, quando já sentiram o cheiro de mosca morta? Hã? Não serve nem para feder, é uma mosca morta mesmo. A Bíblia está falando que a mosca morta, quando cai no perfume do perfumista, ela estraga o perfume, por causa do mau cheiro dela. O animal à beira da estrada são os pecados escandalosos, aquilo que você já sabe que você não vai tropeçar. Mas a mosca morta, essas são as decisões que vão te afastando do tempo com Deus. Você não dá importância e fala assim: isso aí é só uma série, deixa eu maratonar essa série aqui. Pode não feder no mundo natural, mas para Deus está fedendo, porque você está se afastando de usar o seu tempo para buscar santificação. Eu não estou falando de pecado, estou falando de decisões que te afastam da presença de Deus. E por se afastar da presença de Deus, qual a consequência? Pecar. É natural. Então a busca por ser útil no reino dos céus, ela envolve a dedicação às 5 prudentes, ela envolve o preparo, ela envolve a separação, ela envolve, sabe, esse preço que nós pagamos com as nossas decisões diárias. Você podia decidir entrar ali e ficar meia hora rolando tela. Quantos já fizeram isso? Seja sincero, o anjo do Senhor está aqui nessa noite. Quando você percebeu que estava rolando tela, já passou meia hora, 40 minutos ali na tela. Sim ou não? Você já eu confesso, levanta a mão aí, vai. Olha só para você ver o nível de... Quando percebeu 40 minutos que você investiu ali na tela do telefone, rolando o dedo assim. Daqui a pouco nem digitar o povo não tem mais, tem que ficar... Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa mesma meia hora por dia investido na presença de Deus te faria ser uma bomba atômica no inferno. Ah, meu irmão, ia fazer Satanás tremer lá no trono dele. Falar assim: meu Deus, me ajuda. Eles estão investindo meia hora por dia na presença de Deus, eles estão buscando unção, eles estão gerando crédito no céu. A hora que esse povo abrir a boca, não haverá mais espírito de enfermidade que fique na vida de ninguém, não haverá mais espaço para doenças, não haverá mais espaço para os demônios, não haverá mais espaço para ele perdeu a partir do momento que você decidiu investir tempo na presença de Deus. Aleluia! Eu preciso falar dessa última, estou pulando aqui um monte de coisa, mas eu preciso falar dessa última aqui. Olha esse versículo, Êxodo 30, versículo 30 também. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, que me oficiem como sacerdotes. Consagrou Arão e os filhos, se tornaram sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: esse me será o azeite da santa unção para todas as gerações. Presta atenção numa coisa. Nós vivemos hoje o que é chamado de era da graça, né? A era do sacerdócio universal de todos os crentes. A era onde o sacerdócio levítico encerrou em Jesus Cristo. A lei de Moisés acabou ali em Jesus Cristo, e a partir daquele momento mudou o sacerdote. Já não é mais um sacerdote levítico, aquele que nasce e morre, põe outro no lugar, treina outro, unge outro, substitutivo. Não. Agora nós temos um sumo sacerdote eterno para sempre. Mudou o sacerdócio, mudou
a lei. É isso que a Bíblia nos ensina. Então nós estamos vivendo a era do sacerdócio universal, onde todos os crentes carregam consigo a missão e a incumbência de ser sacerdotes, em primeiro lugar dentro da sua casa, em segundo lugar representando o reino dos céus na terra. Todas as pessoas precisam olhar para nós como filhos de Deus, como sacerdotes, e ver referências em nós. Olhar para nós e falar assim: ali vai um santo homem de Deus, ali vai um sacerdote do Deus Altíssimo. A boca daquele homem carrega profecia, a boca daquele homem carrega cura, a boca daquela mulher, ela liberta qualquer um que está aprisionado. Sacerdócio universal, nós temos uma responsabilidade agora, na chamada era da graça, que o povo banaliza demais isso, deixa muito, sabe, peca mesmo, afinal, uma vez salvo, salvo para sempre. Distorcem o que a Bíblia nos ensina. Mas Jesus Cristo disse que Ele não veio abolir a lei, Ele veio cumprir. Jesus amplifica a lei, Ele põe uma lente de aumento. Ele mesmo fala: se a lei diz olho por olho, dente por dente, eu falo que você tem que amar aquele que te faz mal. Meu Deus. Jesus, ele eleva tanto o nível desse sacerdócio, que ele fala que aquele que somente pensar, já pecou. Enquanto a lei de Moisés atrelava o pecado a uma ação, teve ali uma atitude, então você está em pecado. Jesus falou assim: no meu sacerdócio, se você somente pensar, já pecou. Agora, não tem como falar sobre sacerdócio sem falar sobre a unção, porque é isso quem separou os sacerdotes. A Bíblia é clara e está escrito aqui que foi com uma ordem de Deus: separa e santifica para mim, unge para mim aqueles que serão sacerdotes. E talvez, meu povo, essa é a grande oportunidade de você mudar a história da sua vida e da sua família daqui para frente, de hoje em diante. Com a unção que nós receberemos nessa noite, você terá a oportunidade de se tornar um sacerdote dentro da sua casa. O primeiro sacerdócio que está sob nossa responsabilidade, nosso lar. E a unção vai te capacitar para isso. Homens que estão aqui nessa noite, conquiste a sua mulher não pelas conquistas materiais, porque essas, qualquer um homem pode conquistar muito mais do que você já conquistou em toda a sua vida. Mas conquiste ela todos os dias pelas suas conquistas espirituais. Como assim, pastor? Meu marido orou, aquela pessoa foi curada. Meu marido orou, os demônios saíram daquele ali. Meu marido orou pelos meus filhos e o terror noturno acabou. Quando der o primeiro problema dentro da sua casa, sua esposa não tem que ligar para o seu pastor, tem que correr para você e falar assim: esposo, ora aqui, que a coisa está preta. Ela tem que ver em você o homem de Deus dentro do seu lar. Ela tem que te olhar e falar assim: caramba, meu, que homão que Deus colocou aqui dentro. O homem fala e acontece, ele ora e se santifica, paga preço. Ela tem que se sentir segura espiritualmente debaixo do seu teto. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Essa é a missão do homem dentro do lar, exercendo o sacerdócio dentro da família. Ser conhecido pelas conquistas no mundo espiritual. E quando nós chegarmos a esse nível, nós veremos coisas extraordinárias acontecendo. Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando esse culto. Jesus fez muitos milagres aqui nessa terra, sim ou não? Jesus curou muita gente, sim ou não? Jesus libertou muita gente, sim ou não? Agora ele mesmo pega na sinagoga o livro do profeta Isaías e lê o seguinte versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados.
Jesus fez muita coisa? Fez. Aí o Evangelho de Lucas fala assim, que ele termina essa leitura falando: hoje se cumpriu o que o profeta Isaías falou. O que ele falou? Que com a unção do Espírito Santo, ele fez tudo o que ele fez. Ele atribuiu os sinais, as maravilhas, o poder, as curas, a unção e capacitação que ele recebeu do Espírito Santo de Deus. Antes do batismo de Jesus, onde ele recebe a unção, você não vê milagres, você não vê Jesus curando, você não vê Jesus fazendo nada. Mas depois que ele recebeu uma unção, meu irmão, a terra tremeu, porque o reino dos céus foi instalado na terra. Demônios se curvaram diante dele e o adoraram. Ah, meu irmão, presta atenção nessa passagem. Ele pisa numa região chamada de Decápolis, Gadara. E quando ele pisou naquela região, os demônios que estavam naquela geografia vieram até ele, se curvaram diante dele e o adoraram. Sabe o que tem por trás do texto? Uma mensagem muito grande. Os demônios que estavam ali, antes de se tornarem demônios, eles eram anjos, que estavam na presença de Deus o tempo todo, o adorando e dizendo: santo, santo, santo é o teu nome. Pecaram, caíram, só que eles não foram criados para a perdição, eles foram criados com um propósito, pastor. E a primeira oportunidade que eles tiveram de estar diante daquele que criou todas as coisas, meu irmão, nem os demônios se contiveram, eles voltaram à essência e falaram, adoraram a Jesus Cristo naquele lugar. Olha o que a unção que esse homem carregava. Eu falo homem porque enquanto ele estava na terra ele era 100% homem, mas ele foi concebido de uma forma miraculosa. Ele não teve pecados, ele não pecou. Ele era 100% divino também. Até os demônios sentiam vontade de adorar a Jesus Cristo. E nessa noite eu quero que você abra o seu coração e deixe que essa vontade desça ao seu coração de uma forma genuína. Que você não se contenha mais aí no seu lugar, sabe, não se prenda aos protocolos. Que assim como essa mensagem nos ensina que mesmo aquele que errou, se afastou de Deus, teve uma oportunidade de fazer tudo novo de novo. Você decida agora adorar a Jesus Cristo mais uma vez com toda a sua intensidade, com todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua expectativa. Chame a atenção de Deus agora no seu lugar com a sua adoração. Comece a orar em línguas, se você já tem esse dom aí. Comece a manifestar aquilo que há de dentro do seu coração. Não fique parado. Aproveite essa oportunidade, como as 5 prudentes aproveitaram a oportunidade de se preparar para a vinda do esposo. Aleluia! A unção de Deus descerá mais uma vez sobre esse lugar. Nós experimentaremos hoje a capacitação que descerá sobre as nossas vidas. Aleluia! Comece a orar aí no seu lugar. Faça a tua voz ser ouvida no mundo espiritual, em nome de Jesus.